Amém. Vamos abrir novamente a palavra de Deus no Salmo de número 2. Salmo de número 2. Nós vamos fazer a leitura alternada deste salmo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Rompamos os laços e sacudamos de nós as suas algemas. Na sua ira e a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Amém. Vamos orar mais uma vez, nós vamos brevemente meditar neste salmo. Pai querido, nós reafirmamos que Tu és soberano. Nós reafirmamos nessa manhã que o Senhor reina. Nós reafirmamos que nós confiamos somente em Ti. Nós reafirmamos que todas as coisas convergem para os Teus planos que não são frustrados. O Senhor frustra, na verdade, os planos, desígnios dos povos e das nações, mas os Teus planos jamais serão frustrados. A história mostra isso, a Tua fidelidade mostra isso, e o Teu governo patente mostra isso. E diante disso, Senhor, nós aquietamos o nosso coração, a nossa vida, obviamente com a responsabilidade que o Senhor nos confiou, mas nós descansamos o nosso coração no governo soberano, fiel do Senhor, sobre tudo e sobre todos, desde todos os séculos, Pai. E nesta manhã, nós queremos, ainda na Tua palavra, encontrarmos descanso para o nosso coração, quietude para a nossa vida e também encontrarmos, ó Deus, a direção para o nosso caminhar. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Talvez você já tenha lido esse salmo várias vezes, mas existem algumas coisas importantes a serem destacadas aqui novamente neste salmo, e principalmente nesta manhã e nesse dia que, queiramos ou não, a nossa atenção maior esteja no pleito eleitoral do dia de hoje. O que Davi nos apresenta neste salmo, pelo menos nos 3 primeiros versículos, é justamente um mundo em confusão, um mundo em desordem, em confusão, um mundo como se estivesse numa baderna. Se resumíssemos os 3 primeiros versos aqui, o que Davi vivencia, o que Davi vê e percebe é que o mundo estava no verdadeiro caos. Novamente eu vou repetir os versos que eu li, que vocês leram, mas os 3 primeiros versos diz: por que se enfurecem os gentios? Essa palavra enfurecer significa por que os povos, por que os países estão em tumulto, porque está tudo tumultuado. E não é a realidade que nós estamos vivendo dentro da nossa nação?
Por que tanto tumulto que nós estamos vivenciando? Davi faz essa pergunta. E os povos imaginam coisas vãs. Destaco também a palavra aqui, imaginar, que significa por que os povos estão gemendo, ou por que eles estão inventando algo. Tudo isso é derivação da palavra imaginam. Por que eles estão divididos? Essa palavra no hebraico, imaginam, significa também divisão. É uma realidade que nós estamos vivendo hoje dentro da nossa nação, dentro do nosso estado, dentro do nosso município e talvez dentro da nossa família e dentro da família de Deus. Por que? Davi levanta a pergunta. E ele diz no verso 12, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Não é isso que o mundo sem Deus, não é isso que o homem sem Deus acha, que Deus é uma prisão, e levando e remetendo a pessoa do Deus único, vivo e verdadeiro que reina dentro de um contexto de religião. Por que a religião aprisiona? Por que a religião mordaça? Segundo muitos falam. Esta semana, na terça-feira, nós estávamos aqui na reunião de oração, organizada pela SAF há mais de 20 anos, e aí eu mostrei no final um vídeo a algumas irmãs que estavam aqui. Eu não sei se alguns aqui viram. Como hoje tudo viraliza rápido, vocês devem ter visto. Um jovem, aparentando aí 20, 22 anos, com um nome aqui na frente, eu acho que escrito de batom, Deus, e aí ele vai caminhando em direção à câmera que estava filmando, com uma Bíblia na mão, ele começa a rasgar a Bíblia e comer as folhas da Bíblia. E depois que ele come algumas folhas da Bíblia e depois cospe, algumas ainda que restaram na sua boca, ele pega no seu peito onde estava escrito Deus e começa a esfregar como se Deus não existisse. E quando ele vira de costas para a câmera, está novamente a palavra Deus, porém com D minúsculo. E eu não sei se eu percebi de forma equivocada, mas parece até que o D está com um gesto de um dedo, que a gente sabe que é de forma bem sensual, vamos dizer, uma palavra bem amenas aqui. Essa é a realidade do mundo. Ontem eu recebi, por exemplo, um vídeo que, pelo que dava a entender, era na Paulista, na Avenida Paulista, uma manifestação, e as pessoas gritando, Satã é nosso Deus. E no final, ei, Jesus, vai para aquele lugar. Essa é a realidade, não só de determinadas pessoas, mas essa é a realidade do homem sem Deus. É uma realidade que Davi, há muito tempo atrás, viu e narrou dizendo que os homens rompem ou desejam romper os laços, sacudir e tirar as suas algemas, porque Deus aprisiona. Na realidade do mundo desse jeito, Davi toma uma postura. É tão interessante que Davi vê o mundo num caos, mas a postura dele é uma postura que todos nós que temos a Cristo como Senhor de nossas vidas, que não só declaramos de lábios, mas de verdade que Deus reina, que Ele é Senhor e que Ele está vivo, todos nós devemos ter essa postura. Davi, nós vamos ver que ele não se torna um militante de determinadas filosofias. Pelo contrário, Davi, ele proclama, podemos dizer de uma forma anacrônica, ou seja, vou citar o Evangelho. Davi, ele começa a pregar diante deste caos que o mundo estava vivendo. Olha só
dos versos 10 ao verso 12, o que Davi faz. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentre pouco se inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O que Davi faz diante de um mundo em caos, e conforme acabamos de cantar, diante de um mundo em confusão, diante de homens querendo sacudir e soltar as algemas, Davi, ele proclama o evangelho de Deus na pessoa do seu filho. Davi, ele diz para os reis, para os juízes da terra, para que eles sejam prudentes, para que eles sirvam ao Senhor com tremor e com temor. Entendam, gente, porque eu estava pensando ontem, quando eu estava preparando essa breve meditação, porque pode ser que alguns ou muitos aqui, talvez por não estarem de uma forma tão militante, não compreenda o que eu vou colocar aqui. O que eu colocarei aqui, o que eu já estou colocando aqui, não significa que nós não tenhamos responsabilidade. Porque é muito interessante quando a Bíblia fala da responsabilidade humana e da ação poderosa de Deus. Em momento algum, quando os seus profetas, os seus autores de cartas, eles ficam explicando pormenores para os seus leitores e para nós. Eles lançam a soberania de Deus e a responsabilidade humana, e elas caminham juntos. Então, o que eu estou dizendo aqui, que não é que nós não tenhamos responsabilidade, não é que nós não tenhamos que fazer a defesa da fé, não significa isso. Mas o que eu quero dizer é que nós não podemos somente fazer isso. Nós temos que dar esperança para este mundo. E a esperança para este mundo, e a esperança para os homens, somente no Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque se lançarmos a nossa esperança somente nas coisas daqui e do agora, como disse Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 15, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida aqui, somos os mais infelizes dentre os homens. E aí a recomendação é: comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. O que nós precisamos é dar esperança para este mundo. O que nós precisamos é dar esperança para estas autoridades que estão assumindo o poder desta nação, o governo desta nação. Porque é interessante que os líderes, eles na verdade, dependendo da forma como governam, eles incitam o povo ou à baderna ou à ordem. Porque o verso 10 diz: agora, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. E a recomendação é: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. O que nós precisamos, queridos, é equilibrar a nossa responsabilidade humana, fazendo defesas daquilo que nós achamos que é certo, sim, mas nós não podemos deixar de lado a esperança para o homem, a esperança para o mundo, que é Cristo. E é isso que Davi faz. E por que Davi age desta forma? Por que diante do caos, por que diante da baderna, por que diante da divisão, de cismas acontecendo na sua época, no seu contexto, por que ele não milita, mas ele prega o Evangelho? Talvez essa seja a pergunta, porque talvez ouvindo esta palavra aqui parece loucura. Ouvindo esta mensagem parece que ela é utópica. Como assim, pastor? O pau quebrando no país, fake news de
tudo quanto é jeito. E aí parece que quando a gente fala que nós precisamos levar a esperança, que é Cristo, ou seja, precisamos levar o Evangelho, parece que é uma coisa tão discrepante, é uma coisa tão irreal, é uma coisa tão utópica. E Davi mostra por que não é uma coisa utópica, uma coisa irreal, diante da realidade do caos que ele viu na terra. Olha o que diz os versos 4, ou dos versos 4 ao verso 9. Ele diz: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, eu frisei isso na minha leitura, que eu fiquei com esse verso 5 aqui. Mas o que diz? Na sua ira o quê? A seu tempo lhes dá de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Por que Davi age desta forma? Porque Davi vê um Deus que governa sobre terra e céus, e através do seu Filho Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, ele revela que Deus, na verdade, é que é Senhor de tudo e de todos. Por isso que Davi, diante de um mundo em confusão, de um mundo em caos, ao invés de se tornar um militante social apenas, Davi se torna um pregador do Evangelho, um pregador de um Deus soberano. Porque Davi conseguia enxergar que Deus governa através do seu Filho. Que este mundo, que parece não, que está de cabeça para baixo, em valores, em outras coisas mais, mas não obstante tudo isso, o Senhor Jesus Cristo reina. Não é isso que Daniel, na sua oração, lá dentro da Babilônia, ele disse? É Ele quem muda as estações, é Ele quem remove reis e coloca reis para governar. Não foi isso que Daniel declarou? Não é isto palavra de Deus? Ou será que quem tem a última palavra nesta terra são os homens? Ou será que a vida, em última instância, está nas mãos do homem? Não, meus irmãos. O salmista diz que Deus a todos dá de comer. E dá, numa linguagem mais inteligível para a gente, nos dá o fôlego de vida, a respiração. Quando lhes tira, acabou a vida. Davi prega o Evangelho para as autoridades, para os povos, porque Deus reina. E a pergunta retórica que fica para a gente nessa manhã é a seguinte: para onde você olha, muda tudo. Para onde você olha, muda tudo. Se você olhar para o mundo em confusão, no mundo no caos, vamos colocar no Brasil, que está um caos, uma bagunça, que está numa divisão, num cisma, nós nos desesperamos, nós nos tornamos um ativista louco, para cima e para baixo. Agora, quando a gente tem um olhar para o céu, como Paulo disse aos Colossenses, capítulo 3, e a gente vê um Deus que reina e que governa, tudo muda. Repito, não deixamos a nossa responsabilidade de lado,
Mas mais do que militar com as armas dos homens, eu milito com o Evangelho de Deus. Que as armas espirituais são poderosas em Deus para anular e destruir sofismas e todas as filosofias humanas. Foi isso também que aconteceu com Isaías, que nós lemos aqui, 6:1. Na morte do rei Uzias, um rei bom, reinou 52 anos. Se ele olhasse para a esfera humana, ele poderia falar: o caos voltará para Judá. Porque Judá flertava em reis que fazia aquilo que era reto, bom diante de Deus, consequentemente para os homens, mas também pegou reis que fez aquilo que era mal diante de Deus e consequentemente fez mal para o povo. Então, diante disso, Isaías viu a morte de um bom governante que governou, repito, 52 anos. Ele poderia ter olhado para a sua ocasião e ter olhado um caos. Mas ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o quê? Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Em outras palavras, eu vi que o Senhor governa, o Senhor reina. Esta palavra que eu trago para vocês nessa manhã, não é para aqueles que estão militando nas redes deixarem de militar, mas é para que, concomitantemente à militância, mostre a esperança para o homem, mostre a esperança para o mundo, que é Cristo Jesus. Mostra que existe um Deus que governa. Mostra que os homens terão que comparecer um dia diante do tribunal de Deus, e esse Deus é fogo consumidor. Mostra que os homens, mostre aos governantes que eles precisam temer e tremer a Deus, porque um dia eles prestarão contas diante de Deus. Mostra aos homens e mulheres governantes que bem-aventurados são aqueles que se refugiam no Senhor, como Davi terminou este salmo. É isso que como igreja nós precisamos. A responsabilidade humana, sim. Vamos militar porque entendemos aquilo que é melhor para o Brasil, vamos militar porque entendemos aquilo que está mais alinhado às Escrituras Sagradas. Ok, mas vamos mostrar a esperança para o homem, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E só é feliz, bem-aventurado, o homem e a mulher que se refugia nele. Para onde você está olhando? Para o caos da terra? Ou você está olhando para o céu? Para um Deus que governa não só lá, mas governa aqui também. Senhor de tudo e Senhor de todos. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez? Ó Deus, novamente aqui estamos nessa manhã como igreja ou parte dela. Igreja essa do Senhor espalhada em toda a terra. E Tu sabes que nós estamos vivendo um dia muito importante para o nosso país, para a nossa nação. Tu sabes que os últimos dias que nós estamos vivendo, nós estamos agitados, nós estamos preocupados. Mas neste dia, Senhor, o Senhor que governa, o Senhor que reina, traga quietude ao nosso coração. Que possamos sim, Senhor, fazer a nossa parte, aquilo que é responsabilidade nossa, e fazermos com afinco,
mas, acima de tudo, que o nosso coração, que nós possamos falar para nós mesmos, como Davi, numa ocasião, disse: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Que possamos dizer para nós mesmos: o Senhor reina. O Deus a quem declaro que pertenço, reina, governa. Ao mesmo tempo, Senhor, que nós, o teu povo, possamos dar esperança para este mundo. Cristo em vós, a esperança da glória. Mostrar, ó Deus, aos homens que eles estão debaixo da tua ira. Mostrar que a única solução é serem justificados por ti, ó Deus, por meio do teu Filho. Levanta a tua igreja, Senhor, para que consiga equalizar, equacionar, equilibrar estas duas frentes que precisamos ter como cidadão desta terra, como cidadão brasileiro, a responsabilidade e de lutarmos por aquilo que entendemos que seja o melhor, ancorado pela tua palavra, mas como cidadão do céu, levar a esperança para os homens. Nos abençoe em decorrer de todo este dia. E o resultado das urnas, que talvez teremos já a partir das 19 horas do dia de hoje, o Senhor já sabe qual é o resultado. O Senhor já sabe como viveremos os próximos 4 anos nessa nação. E clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor seja gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o Teu rosto e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor possa, Deus, possa dar ao governo a nível federal ou estadual, aqueles que já foram eleitos, ou os que serão ainda, dar a estes homens a governabilidade, dar a estes homens conhecimento da Tua palavra. Certamente estes homens e estas mulheres têm alguém perto, têm alguém próximo, que tem acesso a eles, que conhecem o Senhor, que são chamados como filhos do Senhor, que estes sejam instrumentos em Tuas mãos para diverti-los, para dizer que eles um dia prestarão contas ao Senhor. Que os nossos governantes conheçam a Tua palavra, tremam e temam diante de Ti. Consequentemente, por efeito colateral, teremos um governante bom para o povo. Nós suplicamos isso, Senhor. Talvez alguns possam achar que isso é utopia, mas é possível, Senhor, e nós cremos nisso. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as ternas consolações, comunicações do Espírito Santo, sejam sobre nós, irmãos, povo de Deus, e que estas bênçãos sejam estendidas a todo o povo que se chama pelo nome do Deus único, vivo e verdadeiro, hoje e sempre. Amém.